Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou o Jason Ferreira e esse é mais um vídeo do canal Se Liga. Bom pessoal, nesse vídeo agora eu vou estar falando sobre um pouco da questão que está bombando aí hoje, na qual eu nem sabia, confesso, acordei um pouco mais tarde hoje e fui surpreendido ao entrar nas redes sociais com a prisão do deputado federal Daniel Silveira. E esse vai ser o tema do nosso vídeo. Bom, eu tava meio por fora e fui dar uma pesquisada, fui assistir outros canais aqui no YouTube e descobri que o deputado ele foi preso porque alguns dias atrás ele postou um vídeo em seu canal no YouTube, nas suas redes sociais, onde ele criticava e até usava alguns palavrões para criticar os ministros do STF. Para quem não sabe, o deputado Daniel Silveira, ele já vinha sendo investigado naquele inquérito ilegal lá dos atos antidemocráticos, investigação essa, inclusive, a qual a PF já concluiu e disse que não encontrou provas suficientes ou indícios de que houvesse uma organização por parte de youtubers, empresários e deputados para promover esses atos antidemocráticos e mostrou para todo mundo que era uma falácia, que era uma perseguição política ali aos bolsonaristas pela parte do STF e que provavelmente não vai dar em nada. Mas enfim, aí nesse vídeo parece que ele criticou pesadamente, eu não assisti o vídeo, eu vou até procurar assistir depois, mas parece que ele criticou pesadamente os ministros do STF, usou palavrões e devido a esse vídeo, o cabeça de ovo lá, o Alexandre de Moraes, pediu a prisão em flagrante do deputado. Pessoal, eu fico muito temeroso e assustado com isso. Por quê? Porque o Daniel Silveira, como eu já falei aqui algumas vezes, ele é um deputado federal. Ou seja, ele tem imunidade parlamentar para falar, para se expressar, para dar a opinião dele. E mesmo ele tendo essa imunidade parlamentar, ele tendo o direito de falar e expressar sua opinião pela Constituição Federal, mesmo assim ele foi preso. Provavelmente não vai ficar preso muito tempo, mas só o fato de ele já ter sido preso é preocupante, porque eu fico pensando, se um deputado federal protegido pela Constituição foi preso por expressar sua opinião, imagino o que será de nós, réis mortais, réis cidadãos. Imagina a partir de agora se essa prisão dele vai em frente, se é aprovado e ele continua preso. Imagina o que vai acontecer conosco. Ou seja, a gente não vai poder mais dar opinião, a gente não vai poder mais ter liberdade de expressão, a gente não vai poder mais criticar o STF ou a justiça porque a gente vai ser preso. É muito preocupante, pessoal. É muito preocupante. Principalmente porque o cara foi preso por um crime que nem existe. No mandato de prisão dele, tá lá que ele foi preso por discurso de ódio. Um crime que nem sequer é tipificado na nossa Constituição. Não existe esse crime na Constituição Federal, crime de discurso de ódio. E outra coisa, o que é o discurso de ódio, pessoal? Quem vai avaliar o que é esse discurso de ódio? Quem vai ter o poder de falar se um discurso, se uma opinião é discurso de ódio ou não? Porque é engraçado que geralmente eu vejo aí o pessoal da esquerda chamando o presidente de genocida, miliciano, estuprador, bandido, corrupto, nazista, fascista. Só falta chamar o cara de demônio. Vejo jornalistas e atrizes aí comemorando e pedindo a morte do presidente. Vi muita gente comemorando a facada e lamentando pela facada que o Adélio deu nele não ter sido mortal. Quando jogaram futebol com a cabeça dele, vi muitos aí elogiando, falando que era arte, que era liberdade de expressão. Vi jornalistas pedindo a morte do presidente e isso não foi considerado pelo STF discurso de ódio. Pô, desejar a morte de uma pessoa não é discurso de ódio. Acusar uma pessoa de ser nazista, ser genocida, ser corrupto, sem prova alguma, sem embasamento algum, não é discurso de ódio.
Chamar os eleitores do presidente de nazistas, fascistas, milicianos, desrespeitando 57 milhões de pessoas que votaram nele, não é discurso de ódio. Agora, fazer uma crítica a ministros do STF por uma conduta temerária que eles estão fazendo em cima da nossa Constituição, isso é considerado crime de ódio? Se você é católico e você é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, isso é considerado discurso de ódio. Se você vai numa manifestação pacífica e pede o impeachment de um ministro do STF, é considerado discurso de ódio. Mas se você vai nas suas redes sociais, como uma professora fez recentemente, pedindo a morte de alunos, filhos de pais ricos, isso não é discurso de ódio. Se você vai às redes sociais, como também foi, se não me engano, foi uma professora que também fez, desejando que eleitores do Bolsonaro pegassem o coronavírus e morressem, isso também não é discurso de ódio. Mas criticar ministros do STF é discurso de ódio. Então eu queria saber qual é o parâmetro que eles estão usando para definir o que é esse bendito discurso de ódio, pessoal. E é o que eu falei que você, o que torna mais grave é que não foi um cidadão comum, não foi um jornalista que foi preso. Foi um deputado federal que tem imunidade parlamentar. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 53 da nossa Constituição para vocês entenderem melhor essa questão da imunidade parlamentar, pessoal. Seção 5, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ou seja, eles são invioláveis. Eles não podem ser processados, não podem ser presos por darem sua opinião, por quaisquer palavras que eles falam, principalmente lá na tribuna, e pelos seus votos. Mas continuando, primeiro parágrafo. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão, presta atenção nessa parte, pessoal, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí eu vou dar uma pausa aqui na leitura e vou falar para vocês alguns crimes inafiançáveis que tem aqui no Brasil. Racismo, tortura, crime contra a ordem institucional e homicídio em flagrante. Esses são alguns exemplos de crime inafiançável. E volto a dizer, ele foi preso por discurso de ódio, que não é um crime tipificado no nosso Código Penal. Preso salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos do processo serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, nesse caso a Câmara dos Deputados, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele vai ter que mandar os autos do processo da prisão do Daniel Silveira para a Câmara dos Deputados, e lá eles vão votar se aprovam ou não essa prisão aí, na minha opinião, ilegal do deputado. E como eu li aqui para vocês, vocês viram, pessoal, ele não pode ser imputado civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ele não pode ser preso senão em flagrante. Aí eu vi muita gente falar, nossa, que isso, eu não estudei direito, eu não sou jurista, mas isso doeu aos meus ouvidos quando eu ouvi que muitos alegaram que ele foi preso em flagrante. Mas peraí, se ele foi preso em flagrante, como é que tinha um mandado expedido? Eu nunca vi uma prisão em flagrante com mandado. Porque, até onde eu sei, o que eu entendo, a prisão em flagrante é quando o cara é pego cometendo crime. Ele tá ali, por exemplo, cometendo um assalto, cometendo um assassinato, cometendo um estupro. Ou seja, a polícia não precisa de um mandato para prender o cara. Chega e prende, ele tá cometendo crime. O mandato é para depois que ele cometeu o crime, caso a justiça entenda que
aquele liberdade pode prejudicar as investigações, intimidar testemunhas, etc. Aí você emite um mandado e prende o cara. Não existe mandado para prisão em flagrante. Então, você já vê que já começa tudo errado. Segundo, volto a frisar, qual o crime que ele cometeu? Ah, discurso de ódio. Qual a tipificação penal para esse crime? Não existe. Não existe. Então você já vê que tudo começou errado, pessoal. Aí eu fico preocupado porque, por exemplo, nós temos a deputada Flor de Lis que tá solta. Com tornozeleira, mas tá solta. Tá sendo acusada de mandar matar o marido. E tá solta, tá em liberdade. E Daniel Silveira tá preso por fazer críticas. Então, qual é o peso da balança? Qual é o fiel da balança? Eu sinceramente, pessoal, não consigo entender isso. E aí eu fico imaginando, se mantém a prisão, vamos supor, se leva para a Câmara dos Deputados, os caras votam e aprovam a prisão dele. Cara, vai ser instalado de vez a ditadura da toga no nosso país, porque se um deputado federal não pode criticar o STF, imagina a gente. Imagina nós, meros cidadãos, se o nosso representante que nós votamos, elegemos, colocamos lá para nos representar, não pode criticar, imagina a gente. Então, aí depois eles vêm falar que Bolsonaro que é o ditador. Bolsonaro é ditador, mas me responda o seguinte, quantos opositores políticos Bolsonaro prendeu? Quantos ele mandou prender? Quantos jornalistas ou apoiadores da esquerda Bolsonaro mandou prender? Nenhum. Agora, quantos apoiadores do Bolsonaro já foram presos de forma ilegal? Quantos jornalistas como Oswaldo Eustáquio, pró-Bolsonaro, já foram presos? Quantos eleitores como Massaro Inter, pró-Bolsonaro, já foram presos? Quantos deputados e senadores apoiadores de Bolsonaro já foram presos? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo me entender? Mas o ditador é Bolsonaro. A ditadura que a gente está tendo no nosso país é a da toga. Mas eles imputam o adjetivo de ditador a Bolsonaro. Então, pessoal, isso é muito preocupante. Porque, mais uma vez, os ministros, ou o ministro nesse caso, está rasgando a Constituição brasileira. E eu espero sim, eu espero que o Rodrigo Pacheco, inclusive, senador a qual eu votei, e sinceramente até agora me arrependo muito do meu voto, porque não fez nada do que eu esperava que fizesse. Então, senhor Rodrigo Pacheco, para que eu não continue arrependido do meu voto, eu espero que o senhor tenha coragem, culhão, de pautar os vários processos de impeachment que estão parados na gaveta lá, que o Alcolumbre deixou engavetado, e que você paute esses pedidos de impeachment, para que a gente acabe com essa ditadura da toga que está imperando no nosso país. Então, Rodrigo Pacheco, honre os votos que você recebeu dos mineiros. Seja homem, tenha culhões e paute. Pode ser que não dê nada, que os impeachments, que os processos de impeachment não passem. Ok, tudo bem, mas pelo menos paute. Pelo menos coloque em votação para mostrar para os 11 iluminados lá do STF que vocês não são covardes, que vocês não estão debaixo dos pés deles. Então paute, coloque em votação para eles verem que vocês têm coragem sim de tomar uma atitude. Porque já passou da hora de frear esse STF, de frear essa composição vergonhosa que tá formando o atual STF. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vou pedir que curtam, compartilhem, deixe seu like e, por favor, se puderem, se inscrevam no canal, que é um canal novo, está começando agora e precisamos muito da ajuda de vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.